Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Aloysio Cordeiro. Vamos a uma meditação aqui num livro. Estava meditando nesse texto sobre esse tema, conversando hoje de manhã. E esse texto aqui de primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5, tem a ver com o nosso tema. É sobre o filho de Davi, um dos filhos de Davi, Adonias. No versículo 5 diz assim: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Aqui o texto está dizendo que Adonias, ele coloca no seu coração que vai reinar. E nesse período aqui, o capítulo começa dizendo que o rei Davi já era velho e entrado em dias. Aqui ia haver um sucessor para o reino de Davi, mas não era Adonias que ia ser o sucessor. Aí vem a pergunta, por que Adonias diz, eu reinarei? É ele que diz, é ele quem diz aqui, eu vou reinar. Não é o rei Davi que diz, Adonias vai reinar. Aqui no versículo 6 você encontra uma resposta que serve para a paz, onde responde à ação de Adonias. O texto começa dizendo assim: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Olha que coisa, hein? Essa palavra é forte. Jamais seu pai o contrariou. O que está dizendo esse texto aqui? Adonias é um daqueles filhos em que o pai nunca diz não. Já viu aquele filho que o pai nunca diz não? Tudo que ele quer, o pai e a mãe, quando eu falo o pai, eu digo também a mãe, dá para o filho. É o filho que não conhece o não, só conhece o sim. É a criança que ela cresce nunca sendo contrariada. E nós sabemos que o não faz parte da nossa vida, assim como o sim. As decepções também forjam uma criança, né? Contrariar também serve para o crescimento de um filho. Adonias nunca foi contrariado pelo pai. E agora, ele tem o trono agora que alguém vai reinar, e ele diz, eu vou reinar. Em suma, esse pai nunca colocou limites nesse filho. Há um perigo quando você não coloca limites numa criança. Agora Adonias cresce e ele fala, eu reinarei. O pai nunca contrariou, nunca disse, por que procedes assim? O pai nunca chamou a atenção do filho. O filho faz uma coisa errada, o pai não questionava, perguntou, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Não. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, um dos filhos de Davi. Agora vamos ao versículo 7. Aqui você leu que Adonias, ele diz que vai reinar. Ele prepara carros, cavaleiros, 50 homens que correm adiante dele. Aí no versículo 7, entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Aqui nós estamos vendo seguidores de Adonias. Adonias não está sozinho. Nesse seu intento de reinar, de, digamos, tomar o trono, tem seguidores. Seguidores que estão compactuando com ele. Tem sacerdote. Agora, no versículo 8, permitam-me eu pegar aqui a câmera. No versículo 8 tem algo interessante que diz. No versículo 8.
Aí no versículo 8 me traz uma lição importante aqui. No versículo 8 diz assim, versículo 8, porém, Zadok, o sacerdote, olha aqui, porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Você se lembra dos valentes de Davi? Aqueles forjados na caverna de Adulão? Esses homens não apoiavam Adonias. Irmão, valente não apoia insubmissão. Valente não vai apoiar coisa errada. Aqui diz que o sacerdote, Zadok também, Natã, o profeta. Profeta não apoia. Profeta que é de Deus não vai apoiar coisa errada. Sacerdote de Deus não vai apoiar coisa errada. Então esse texto continua dizendo, olha, sobre Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte. E o texto continua, falando ainda sobre Adonias, perto da fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Ele convida, Adonias convida agora todo mundo para compactuar, para participar com ele deste ato, desta insubmissão, vou colocar uma palavra, digamos, desta rebelião. Agora, no versículo 10. Porém, a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Adonias sabia que estava errado. Adonias sabia que não podia contar com essas pessoas que eram sinceras, geralmente insubmisso. Aquele que não gosta de ser contrariado vai andar com pessoas que não contrariam. E na verdade, tem que entender que às vezes não, é necessário termos pessoas em nossa vida ou em nossas vidas que às vezes nos falam verdades. Aqui tem homens que falam verdades. Você lembra de Natã? Quando Davi ele peca e o profeta vai lá e fala com o rei Davi. E Davi fala, pequei, e reconhece seu erro quando ele cai com Betseba, ou Batseba, como alguns dizem. Então, geralmente essas pessoas, tipo como Adonias, não gostam de andar com homens que falam a verdade. Natã, profeta, não foi convidado. Benaia e os valentes são homens que defendem o rei, que andam com o rei, homens sinceros. E a Salomão era aquele que ia reinar no lugar de Davi. Não foi convidado. Seu irmão não convidou. Não convidar essas pessoas para estarem com perdoa o barulho aí, porque tem um som alto aqui, aí tá vazando aqui a nossa gravação da nossa live aqui, tá, gente? Mas vamos acertar aqui. Então, não foi convidado o profeta Natã. Então, eu digo uma coisa para você, que não se preocupe se alguém não te convidar. Não se preocupe se você não foi chamado para alguma coisa que você tem que entender que às vezes há um propósito ou há um porquê. Não fique constrangido, triste, choroso. Não, descanse seu coração. Nem todas as festas é para você estar. Principalmente nessa festa aqui, que tem alguém que está conspirando contra o rei. Bem, e o que eu vejo nesse texto tudo, e eu volto para o texto que nós lemos aqui. Tudo começou já na infância deste garoto chamado Adonias. Jamais seu pai o contrariou. Olha a grande responsabilidade da criação de um filho, hein? A responsabilidade. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar,
Que você que é pai, você que é mãe, possa criar o seu filho, dizendo sim, dizendo não, colocando, impondo limites. O futuro vai ser a resposta disso tudo. Que Deus abençoe. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo aqui de 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5. Se você gostou, pastor, faça mais estudos aí, faça o seu comentário. Nós estaremos aqui meditando também em alguns textos da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Até o nosso encontro. Fique na paz.